Durante muitos anos eu ouvi uma frase: o ministro de louvor é responsável por levar a igreja ao trono de Deus. Isso, meu querido, me afligia, porque quando o louvor fluía, eu me sentia com o dever cumprido. Shalom, queridos. O que fazer quando o louvor não flui? É maravilhoso quando nós estamos em um culto, em uma reunião, e nós adoramos a Deus e sentimos que Ele vem através da música, através da dança, através dos louvores, e Ele opera através do Espírito Santo, gerando cura, transformação, restauração, o batismo com o Espírito Santo. Quantas vezes nós estamos ministrando louvor e nós somos cheios do Espírito, e aí acontece tanto manifestar de Deus. Mas também é triste quando nós percebemos que o Senhor não está no ambiente. Deus está presente em todos os lugares, mas existe uma diferença entre a presença de Deus e a manifestação da presença de Deus. E o que nós queremos é que em toda reunião, além da presença, Ele se manifeste. E é muito triste quando nós ministramos ao Senhor e o louvor não flui, o céu não é liberado. Então o ministro de louvor se prepara, jejuma, ora, busca, consagra, separa o repertório e na hora H nada acontece, né? E é interessante que o primeiro pensamento que vem é: rapaz, tem alguém em pecado. Na equipe de louvor aí, talvez seja o namoro do guitarrista, ou o baterista está com inveja do baixista. Enfim, a gente começa logo a fazer um pré-julgamento, um julgamento precipitado. Queridos irmãos, nós compreendemos que o pecado sim é um dos motivos do porquê o louvor não flui, mas não só o pecado. Eu gostaria de falar sobre alguns motivos do porquê o louvor não flui. Pois então, a primeira coisa que nós devemos analisar é a nossa função no corpo de Cristo. Todo filho de Deus tem um chamado, todo filho de Deus tem um propósito específico. Apesar de todos nós sermos adoradores, a própria palavra declara que todo ser que tem fôlego louve ao Senhor, mas nem todo mundo que é adorador é chamado para o ministério de louvor. Ou seja, toda igreja é convocada para evangelizar, mas nem toda igreja faz parte do ministério evangelístico. Todos nós, como igreja do Senhor, podemos profetizar em algum nível, mas nem todos são chamados para o ministério profético. Então todos nós podemos cantar, podemos adorar, mas Deus escolhe algumas pessoas para um ministério específico de louvor e adoração. Então nós devemos compreender que existem pessoas que são separadas para conduzir o louvor na comunidade. Pois então, queridos, o exemplo de alguém que foi escolhido por Deus para adoração, o próprio rei Davi, quando Saul estava passando por uma dificuldade, sendo afligido por um espírito maligno, foi procurado alguém que tocasse bem. Eles encontraram este garoto atrás das ovelhas, e esse moço, rei Davi, quando tocava sua harpa, havia libertação, o espírito maligno saía de Saul. Então a primeira coisa que nós devemos observar é se nós somos chamados para essa função. Além de sermos escolhidos, uma outra coisa que devemos buscar é uma nova unção, porque a unção tem prazo de validade. Nós precisamos nos preparar, consagrar, separar um tempo para estar com o Senhor num lugar secreto. Nós corremos um sério risco de estarmos ministrando em uma unção antiga por décadas. Nós entramos em alguns lugares e vemos aquela unção antiga, um ambiente antigo, músicas antigas, palavras antigas, aquelas experiências de 10 ou 15 anos atrás sendo contadas. Aquele ministro não tem uma experiência nova com Deus, não tem um testemunho novo para contar, não tem uma canção nova para ministrar. Isso é terrível, porque nós muitas vezes ficamos aprisionados naquela unção lá de trás, nos recordando daqueles antigos moveres, nos recordando daquele antigo avivamento, aprisionado em unção antiga. Nós devemos, como servos de Deus, como ministros de adoração, buscar uma unção renovada. Então, assim como a unção deve ser renovada, nós precisamos também pensar nas canções que cantamos. Existem igrejas que cantam músicas de 30, 40 anos, 50 anos atrás, e nós temos plena convicção de que Deus não está limitado à música. Deus pode operar com a música de hoje, Deus pode operar com a música do passado, mas nós precisamos dar espaço para novas canções, para novas músicas. Salmo 43 diz: "E me pôs nos lábios um novo cântico". Nós devemos entender também que quando o louvor não flui, pode ser aquela música que já está cansada, tanto tempo cantando a mesma música, acaba cansando, até a própria música fica enjoativa. Então nós devemos pensar em um novo repertório. Uma das maiores causas do porquê o louvor não flui é a apatia da congregação. Durante muitos anos eu ouvi uma frase: o ministro de louvor é responsável por levar a igreja ao trono de Deus. Isso, meu querido, me afligia,
porque quando o louvor fluía, eu me sentia com o dever cumprido. Meu Deus do céu, hoje eu consegui levar a igreja para o trono, mas quando o louvor não fluía, eu saía arrebentado. Pai, o que está acontecendo comigo? Porque hoje eu não consegui conduzir a tua igreja até o trono. Nós precisamos compreender que todo filho de Deus é sacerdote. Todos nós temos acesso ao trono de Deus. Cada filho tem uma conexão com o trono de Deus. Então nós precisamos compreender, como igreja do Senhor, que a responsabilidade de ir ao trono não é apenas do ministro de louvor, mas você também precisa estar conectado com a adoração. Quando você sai de casa para a igreja, qual é a sua intenção? Ir assistir um culto? Esperar do ministro de louvor que ele ministre algo que toque o teu coração, que liberte você? Eu creio que nós devemos sair com o coração quebrantado, orando pela reunião, buscando compreender que eu posso, naquele momento ali da adoração, fluir. Se o ministro de louvor estiver fluindo, eu posso fluir juntamente com ele. Mas se o louvor não estiver tão bom, eu posso começar a orar como igreja do Senhor, pedir a Deus que possa derramar do seu Espírito. E eu creio que se a igreja começar a trabalhar juntamente com o ministério de louvor, as coisas podem mudar, a adoração pode ser renovada, o poder do Espírito pode cair na reunião, porque nós devemos compreender que a função do ministro de louvor é estar conduzindo os cânticos, mas você, como igreja do Senhor, tem a responsabilidade de ir ao trono de Deus. Por conta da igreja entender que o ministro de louvor é aquele que deve mover as coisas no culto, a igreja fica numa condição passiva, corre o risco de ser manipulada. Aí é aquele momento, que muitas vezes até já aconteceu comigo, de a gente começar a manipular o povo de Deus, levanta a mão, abaixa a mão, pula, dança, grita. O verdadeiro adorador, ele sabe ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele sabe o momento de se ajoelhar, de levantar as mãos. Ele sabe o momento de se prostrar na presença do Senhor. Ele se move conforme o Espírito Santo guia a adoração dele. É claro que o ministro de adoração pode ter um comando vindo dos céus em um determinado momento, profetizando, liberando uma palavra, né, pedindo à igreja para estar junto com ele em alguma ação. Mas, queridos irmãos, quando nós começamos a perceber que a igreja está passiva, que a igreja está parada, há um sério risco de nós tentarmos manipular a adoração da igreja. Isso é perigoso, porque nós podemos operar no espírito de Jezabel. Por que o louvor não flui? Muitas vezes o ministério de louvor pode estar num momento bom com o Senhor, buscando a Deus, se consagrando, jejuando, orando, conectado com o trono, mas a igreja do Senhor está em um momento frio, desalinhada com a vontade do Senhor, desalinhada com o momento do culto. E o ministério de louvor não compreende muitas vezes o porquê que eles estão tão bem, até os ensaios estão bons, a presença de Deus se manifesta, mas quando chega o momento da reunião, parece que as coisas não caminham bem. Pode ser justamente a igreja que está desalinhada com esse tempo que o ministério de louvor está vivendo. Precisamos também começarmos a interceder para que haja um avivamento, um despertamento na igreja do Senhor no que diz respeito ao louvor e adoração. Nós devemos também, como ministros de louvor, estarmos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo e estar aberto para a sua direção. Quantas vezes eu cheguei na igreja com o repertório pronto e o Espírito Santo muda a direção, porque ele sabe a realidade da igreja, ele sabe a necessidade da igreja, ele conhece quando a igreja está precisando de uma cura, de uma libertação, quando é um momento de celebração, um momento de adoração. Isso não impede o ministro de preparar o seu repertório, de preparar as músicas que ele quer ministrar diante do Senhor. Mas também é bom estarmos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo quando houver mudanças. E o pecado também pode ser um dos empecilhos do porquê o louvor não está fluindo na reunião. Nós nos recordamos de Acã. Apenas um homem fez com que Israel perdesse uma batalha. A Bíblia diz em Isaías 59:1 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado, com certeza, pode ser também um dos empecilhos do porquê o louvor não flui. Uma coisa que eu ouvi muito na minha adolescência e juventude era que quando chegava o momento da palavra, alguém dizia assim: agora chegou o momento mais importante do culto. Então nós classificávamos o culto como o louvor é aquela parte rasa da reunião, mas a palavra é o ápice do culto. A palavra é o ápice da reunião. E nós devemos compreender, queridos irmãos, que o louvor está alinhado com a palavra. Todo o culto deve ser importante para o nosso Deus, né? Existem até músicos que estão no louvor e quando chega o momento da palavra,
ele sai do ambiente. Existem muitos pastores também que quando o louvor está acontecendo, ou ele está lá no seu gabinete, ou ele está andando de um lado para outro, né? Eu digo que nós conhecemos a igreja pelo pastor. Se o pastor é adorador, a igreja também é uma igreja adoradora. Então nós devemos entender que tanto o louvor quanto a palavra são importantes. Querido irmão, querido pastor, querido músico, ministro de louvor e adoração, eu espero que esse vídeo possa ter acrescentado no teu ministério e na tua vida. Deus abençoe você. Um grande abraço do seu amigo pastor Josué Novaes.